Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, professor Otaviano, anote no seu caderno, aula número 2, focados no INSS do seu cargo técnico. Vamos juntos para a sua aprovação. A primeira aula nós fechamos ali trabalhando justamente o princípio da deontologia, o princípio do agir segundo a ciência e a consciência, e agora nós vamos para um ponto importante também, que é o objetivo do Código de Ética Profissional. Por que se tem um Código de Ética Profissional? Vamos para o slide para que os senhores possam ter essa informação a respeito desse ponto. O Código de Ética Profissional tem por objetivo estruturar e sistematizar as exigências éticas, padrão de conduta. Então veja, quando se trabalha com Código de Ética, está se trabalhando com um padrão de conduta no tríplice plano de, vejamos lá, orientação, disciplina e fiscalização. Então o objetivo, os 3 objetivos do Código de Ética Profissional, que veremos com você daqui a pouquinho, orientar, disciplinar e fiscalizar. Veja que o primeiro objetivo não é punir, é orientar. Por quê? Porque quando se fala em ética, quando se fala em código de conduta, ela não pode ser imposta como se fosse uma lei. Eu tenho que ter a assimilação e a conscientização do servidor. Só através da assimilação dos princípios, só através da conscientização desses princípios pelo servidor público federal, que é o seu caso, nós teremos sim, aí sim, a observância ao Código de Ética. Não se impõe um código de conduta, se conscientiza as pessoas para aqueles valores e princípios. Os códigos, olha lá, não esgotam o conteúdo e as exigências de uma conduta ética. É importante que você perceba então, nesse slide, que o código de conduta ele tem que ser assimilado e conscientizado pelos servidores. Por isso que você está estudando para o seu ponto de edital exatamente ética no serviço público. Porque quando você passar, e você vai passar no INSS, estamos juntos com você nessa torcida e você vai ter êxito nesse concurso público, lembre, o código de ética não pode ser imposto, tem que ser conscientizado e assimilado. Por isso que os princípios são orientação, disciplina e fiscalização. E uma coisa importante ao final do slide, quando eu escrevo assim, o Código de Ética não esgota o conteúdo e as exigências. Claro, o Código de Ética é apenas uma referência, é o primeiro passo. É muito mais do que daquilo que está escrito. Por isso que ele não esgota o conteúdo de uma exigência ética. Ah, eu posso fazer ou não sei o quê porque não está no Código de Ética. Aquele Código de Ética do servidor, o Decreto 1171, é apenas uma referência. Existem outras perspectivas por trás também, mesmo que não esteja escrito ali, porque o código não esgota todas as exigências dos princípios e valores éticos. Então vamos para frente, meus queridos alunos, vamos já para o Decreto 1171 de 94, que tem a seguinte divisão. Então, o Decreto 1171 tem a seguinte divisão. Nós vamos encontrar lá a deontologia, os deveres e as proibições. E uma coisa bem importante, o que eles têm pedido em concurso público é assim: o Decreto 1171/94 se preocupa apenas com as proibições. Falso ou verdadeiro? Falso. Não é apenas com as proibições. Se preocupa com a deontologia, os deveres e também as proibições. Por isso que fique bem atento na sua prova de concurso público agora do INSS. O decreto está dividido, o Decreto 1171, em deontologia, deveres e proibições, e não somente em proibições. E a quem se destina o Decreto 1171? Nós vamos ver com vocês daqui a pouquinho no próprio decreto, mas estamos antecipando aqui algum contexto geral para que você possa se situar e analisar os 2 decretos comigo na sequência com maior tranquilidade, fixando os pontos principais para a sua prova INSS. A quem se destina? Ao servidor público civil, veja, servidor público civil, não é militar, do Poder Executivo Federal. Então, o Decreto 1171, ele se destina a administração pública direta, ou seja, Presidência da República e ministérios, e indireta, que é o seu caso. Você como servidor público do INSS, você vai ser servidor público federal de uma autarquia federal, que é o INSS. Então, a administração indireta, que é o seu caso, autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Então observe que nós trabalharemos dentro da perspectiva do Código de Ética, isso é importante, vamos trabalhar com a seguinte perspectiva. O Código de Conduta Ética 1171/94, ele vai nos apresentar, portanto,
vai ser aplicado àquele servidor da administração direta e indireta. Então, o seu caso é administração indireta, autarquia federal e INSS. Por isso, fique bem atento, o que você está estudando dentro do decreto 1171 e no decreto 6029, você vai encontrar na sua prova, você vai encontrar mais do que isso no seu dia a dia quando você toma posse. Se destina, vamos para o slide, olha lá. Se destina, aqui já foi, esse aqui já foi, voltei, olha lá. Olha a equação, vamos botar lá para eles, ô Vitor, por gentileza. Olha a equação que eu tirei do decreto 1171/94 para facilitar a sua vida. Olha algumas equações. E na sequência, nós vamos para o decreto 1171. Eu coloquei ali o pulo do gato. Legalidade mais finalidade, moralidade administrativa. Então fique bem atento a essa equação. A legalidade mais a finalidade é igual moralidade administrativa. Isso está dentro do decreto e eu fiz de forma em equação para que você lembre para sua prova. Função pública igual exercício profissional mais vida particular. Lembre, portanto, função pública, exercício profissional mais vida particular. E tem uma observação que eu quero fazer para você aqui, vem comigo. Com relação à função pública, isso tem caído direto em concurso público federal. Nós que estamos nessa área de concurso público, e quero dizer também que eu sou concursado, eu sou membro da Advocacia Geral da União, sou advogado da União há 13 anos, e eu sei muito bem o que você está passando para estudar, porque lá atrás eu passei também, e a palavra que eu digo para você é tamo junto. Você vai passar nesse concurso do INSS. É o primeiro ou o segundo, mas você vai passar nesse concurso. E a função pública, quando você está diante do decreto 1171/94, a função pública significa dizer que os olhares da administração pública, quando aplicam esse decreto, eles vão ver o que você faz dentro da repartição, exercício profissional, e fora da repartição, ou seja, na sua vida particular. E isso tem caído direto em concurso público, porque eles colocam assim, a função pública significa apenas o exercício profissional do servidor. Falso. É a equação que eu pus para você lá. FP, função pública, é igual exercício profissional mais vida particular. Então fique bem atento nesse aspecto, querido aluno e querida aluna de todo o Brasil. FP é igual exercício profissional mais vida particular. FP, função pública. Ponha lá na minha página do Facebook. FP é igual exercício profissional mais vida particular. Tamo junto rumo à sua aprovação no INSS. Olha lá, mais um pulo do gato com relação agora à publicidade dos atos administrativos. Isso acabamos de falar sobre o princípio da publicidade, mas nós vamos encontrar expressamente no decreto exatamente essa questão, a publicidade dos atos administrativos, que tem a ver com a eficácia do ato e a sua moralidade, a transparência, a segurança jurídica, e temos, por certo, quando se fala em regra geral, exceções. E quais são, Otaviano, as exceções? Ora, casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da própria administração pública. Então você tem que saber esses casos de exceção. Quando tem sigilo na informação, são essas exceções. Casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública. Então fiquem bem atentos, doutores, regra geral se publica o ato. Exceções, são essas que eu falei agora, que são declaradas pela lei sigilosas. E vamos encontrar no decreto também a respeito disso. Mais um pulo do gato, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos. Dano moral, isso vem também estabelecido no decreto. Já trazemos aqui, portanto, algumas informações contextualizadas. Quando o servidor trata mal uma pessoa que paga seus tributos, pelo decreto 1171 vai gerar dano moral. O outro ponto importante, o atraso ou longas filas no serviço público, e você vai ver isso comigo também no decreto, grave dano moral aos usuários do serviço público. Eu trago essas duas informações para te ressaltar que o decreto 1171/94, ele apresenta sim a questão do dano moral contra a administração pública. Contra a administração pública, porque se o servidor tratar mal o usuário, a pessoa que paga os seus tributos, é dano moral. Se houver atraso ou longas filas, grave dano moral aos usuários do serviço público. Então fique bem atento, esse tipo de questão, se cabe dano moral ou grave dano moral no Código de Conduta, isso cabe sim, é expressamente previsto, isso tem caído também em concurso público federal. E olha lá, se houver preconceito ou discriminação, temos ali o dano moral também
caracterizado pelo próprio decreto. Isso é importante para nós também, para a sua prova. E agora, doutores e doutoras, queridos alunos de todo o Brasil, nós vamos direto para o decreto 1171/94. Fizemos questão de trazer a premissa, os conceitos, o olhar, o contexto, e agora nós vamos para o texto, tanto do decreto 1171 quanto do decreto 6029 a respeito daquilo que está no seu edital. E me acompanhe, portanto, o decreto 1171 de 94, e você tem acesso a esse decreto, colocamos na sua pasta também, porque nós colocamos bastante coisa em vermelho para facilitar para vocês aquilo que mais tem caído em concurso público, exigido pelas bancas federais, eu coloquei em vermelho. E você vai observar que você tem esse material também na sua apostila. Eu coloquei na apostila dos senhores a parte conceitual e também os decretos em vermelho, aquelas palavras-chave que tem mais caído. A primeira observação que eu quero fazer para você é justamente o que está no artigo 1º. Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Então é Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que é o seu caso em razão da administração indireta. Essa é uma observação importante já para você. Vamos agora para artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética, olha lá, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Então lembre, 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Esse artigo 2º é um pulo do gato para você que está nos acompanhando. Eu já deixei, inclusive, em vermelho. Vamos agora para o anexo, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e aquilo que eu tinha mostrado para você, as divisões. Primeira divisão, que nós vamos ver com vocês, das regras deontológicas. E você já sabe o que é a deontologia e já sabe que o princípio é o princípio do agir segundo a ciência e a consciência. Vamos ver agora o que diz o Código de Ética a respeito desse tema das regras deontológicas que tem caído direto em concurso público. Vamos lá. Inciso 1º. A dignidade, o decoro, o zelo, vejam que são valores, né? Dignidade, decoro, zelo são valores. A eficácia e a consciência, olha lá, primeira palavra já encontramos aqui a consciência. A consciência dos princípios morais. A consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Olha lá, aqui já tem o pulo do gato. Consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor, olha lá, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Foi aquilo que nós chamamos de função pública. Então fique bem atento. Exercício profissional mais vida particular. Vamos para o destaque do inciso 2º. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Olha lá, isso aqui tem caído bastante em concurso também. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. Mas, olha agora, pessoal, em vermelho, principalmente entre o honesto e o desonesto. E esse é um valor fundamental. Quero que você preste atenção comigo aqui agora. Esse valor da honestidade é fundamental para o servidor público. Quando se fala que ele vai ficar não só apenas entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, mas principalmente o servidor público, no seu caso do INSS, vai trabalhar a questão da honestidade. O ponto central do Código de Conduta ético são os valores. E um dos valores fundamentais aqui, doutores, é a honestidade. Esse inciso 2º, que nós acabamos de ver com vocês, é um inciso que tem caído direto em concurso público federal. Então fique bem atento, não é só entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, entre o honesto e o desonesto. Tem que agir com honestidade. Vamos agora, doutores, para o inciso 3º. Inciso 3º, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum.
Aqui tem uma observação importante também, pessoal. Quando se fala ali, ó, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Em concurso público, eles têm colocado que o fim é sempre o bem, ó, e ao fim o interesse do governo. Está errado. Não é o interesse do governo. O fim é sempre o bem comum, ou seja, o interesse da coletividade. Então é bem comum, não é interesse do governo. Eles substituem essa palavrinha para colocar uma casca de banana ali. E você, por certo, não vai cair nessa casca de banana. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade da conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Ora, uma equação que eu pus para você no slide. Legalidade mais finalidade igual moralidade administrativa. Então veja que nós já colocamos para você o que está no inciso 3º na equação. Legalidade mais finalidade igual moralidade administrativa. Deixa eu subir agora o inciso 4º. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, olha lá, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Lembra que eu coloquei uma equação para você também? Pois é, olha lá. Legalidade, direito igual moralidade. Então, quando a moralidade se integra ao direito, nós temos aí o fator da legalidade. Então, é importante também que você lembre desse inciso 4º. Nós vamos avançar um pouco, fazer alguns outros destaques. Agora vamos para o inciso 6º. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular. Olha lá. Lembra da equação que eu pus? FP é igual ao exercício profissional mais vida particular? Está aqui no inciso 6º. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Já coloquei em vermelho para deixar bem claro para você que isso tem caído direto em concurso público. Vamos agora para o inciso 7º. Toda pessoa tem direito à verdade. Olha lá. 8º, inciso 8º. Toda pessoa tem direito à verdade, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária, olha agora pessoal, isso tem caído em concurso, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Então fique bem atento, o inciso 8º é prato cheio para concurso público. Toda pessoa tem direito à verdade, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la. Olha agora, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. O que prevalece, portanto, é a verdade. Vamos agora para o inciso 9º. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam um esforço pela disciplina. Olha agora, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Lembra que eu coloquei para você naquela equação lá, dos slides? Ah, isso aí, ó. Inciso 10. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas. Opa! Permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço. Não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas, principalmente, olha agora pessoal, grave dano moral aos usuários. Lembra que nós já tínhamos colocado para vocês isso também? Pois é, doutores. Para facilitar a sua fixação, nós colocamos em maneira de equação e agora você está vendo comigo no decreto. Vamos fazer mais alguns destaques. Nós vamos agora para os principais deveres do servidor público. Então nós fizemos alguns destaques a respeito das regras deontológicas e vamos fazer alguns destaques com você, queridos alunos, dos principais deveres do servidor público. Então o inciso 14 diz assim, são deveres fundamentais do servidor público. Vamos para a letra A, vamos juntos. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Então, desempenhar a tempo. É importante que vocês percebam, e nós vamos ver agora os deveres com você, o que está por trás aqui
do desempenhar a tempo. Está por trás justamente a pontualidade. Uma das exigências do Código de Conduta é que esse padrão de conduta atenda à pontualidade. Por isso que o primeiro dever que nós encontramos no Decreto 1171/94, na letra A, é justamente esse: desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Desempenhar a tempo. E nós vamos agora para a letra B, mostrando para vocês ali que exercer suas atribuições com rapidez, olha lá, eficiência, perfeição e rendimento. O que está por trás aqui? Princípio da eficiência. Pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. Está vendo o que é procrastinatórias? Atrasadas. Procrastinar é sinônimo de atrasar, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Então, fique bem atento também nessa letra B. Uma que tem caído também, caiu recentemente em um concurso público federal, a letra C. Ser probo, reto, legal, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, olha o pulo do gato, pessoal, isso aqui que caiu, que está em vermelho, é o que tem caído em concurso público. E esse ponto caiu também. Quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Importante, pessoal. Quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o interessado, para o governo? Não, para o bem comum. Lembre, pessoal, sempre o bem comum. Não é o interesse do governo que tem que prevalecer, é o bem comum. Isso caiu recentemente num concurso federal. Vamos para a letra D. Jamais retardar qualquer prestação de contas, porque o que está por trás aqui é o princípio da transparência, da segurança jurídica, não pode atrasar, portanto, prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. E a letra E nos traz uma informação importante também: tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Então eu quero que você agora vem comigo aqui, eu quero trocar uma ideia contigo. Quando se fala em tratar cuidadosamente os usuários, hoje em dia, em razão principalmente dos códigos de ética, tanto na administração pública quanto os códigos de ética nas empresas, hoje em dia não é só mais atender ao público, seja como servidor, seja como empresário, como pessoa que atende as pessoas no dia a dia, então como servidor ou como particular. É importante perceber que não basta mais atender, tem que cuidar das pessoas. É o que nós chamamos de ética do cuidado. Não é só prestar uma informação, enquanto você é do INSS, não é só prestar uma informação, é cuidar da pessoa, tratar cuidadosamente os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação. Ou seja, o que é aperfeiçoar o processo de comunicação? É melhorar a qualidade do relacionamento. Por isso que você, como INSS agora, vai passar no cargo de técnico, você vai tratar com certeza, com muito carinho dos usuários, com muito carinho do cidadão, porque você é uma pessoa diferenciada. Essa ética do cuidado é fundamental no Decreto 1171/94. Então é tratar cuidadosamente os usuários, não é de qualquer maneira. Não basta prestar apenas uma informação, você tem que acolher, tem que tratar com cuidado dos usuários. Vamos para frente? Vamos agora para a letra G. Tem mais um destaque aqui. Letra G, ser cortês, ter urbanidade. Urbanidade é aquela pessoa educada, que trata as pessoas com bastante respeito, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público. Respeitar a capacidade e as limitações, sem qualquer espécie de preconceito, pessoal. Aqui é o pulo do gato. Você, enquanto servidor público, não pode discriminar ninguém. Olha lá o que está escrito ali, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se desta forma de causar-lhes dano moral. Então veja que a letra G é claríssima ao dizer que não se pode, olha lá, causar
qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, seja o que for. Então tem que ser cortês, ter urbanidade. É isso que está escrito na letra G do decreto. Letra H, ter respeito à hierarquia. Olha agora, pessoal. Porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então a letra H é muito clara. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Não pode ter medo, portanto, de representar se souber de algum comprometimento indevido. E a letra I, olha lá, é um dever resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Aqui eu quero comentar com você também que no serviço público você tem que estar atento a qualquer tipo de pressão, a qualquer tipo de achaque, a qualquer tipo de pessoas que com maldade para tentar tirar você do caminho. Por isso que essa letra que nós vimos agora com você é fundamental. Resistir às pressões. E se houver algum investimento, alguém investir em você para desviar do caminho, represente logo para o superior hierárquico. Se você sabe de algo ilícito, represente para o superior hierárquico e peça a adoção de providências. Também tem a ver com o que, Otaviano? Com o valor da honestidade. O princípio básico, por isso que você vai passar nesse concurso. Você é honesto, você é pessoa de valor, você está estudando, está se preparando, você vai passar nesse concurso do INSS e vai lembrar das minhas aulas. Honestidade é o ponto central para o exercício de um bom código de conduta ético. Vamos para frente? Olha a letra M. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. Acabei de falar, exigindo as providências cabíveis. Então é um dever do servidor comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Então, exigir, então são dois verbos, comunicar e exigir. A letra N, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. E a letra O, participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria dos exercícios de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. A letra O, para que nós possamos finalizar essa aula com vocês, ela trabalha a questão justamente que nós vimos no princípio do agir segundo a ciência. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções. É a ciência, é a educação continuada para a adoção da melhor tomada de decisão através da consciência. Então vejam, doutores e doutoras, queridos alunos de todo o Brasil, estamos evoluindo aqui no decreto, vários pulos do gato, jumps the cat para você. Daqui a pouco eu volto para a nossa aula número 3, vamos fechar o decreto 1171 e vamos para o outro decreto que trata do sistema de gestão ético no Brasil. Grande abraço, vamos que vamos rumo à sua aprovação.